Graça e paz, amados, mais um vídeo da série Apocalipse, revelando tudo que consta nas Escrituras sobre o fim dos tempos. Hoje estamos falando então na visão dos Salmos. Como a gente vê o fim dos tempos na visão dos Salmos. Então, nós temos alguns recursos, algumas situações que devemos avaliar. Como já vimos antes, as Escrituras elas apontam para o fim com o intuito de revelar em Jesus o seu ápice, o seu centro. Na verdade, como eu digo sempre, nosso foco é tirar das Escrituras aquilo que consta sobre Jesus, porque foi assim que ele se apresentou aos discípulos que iam a caminho de Emaús. Ele revelou tudo que constava nas Escrituras, que constava dele nas Escrituras. Então isso já indica que do Velho Testamento inteiro, que naquela época era isso que eles tinham, de Gênesis até Malaquias, que toda a explicação que vinha dos escritos dos profetas, dos livros históricos, dos livros da lei, tudo culminava em Jesus. Jesus é o cumprimento da vontade de Deus. Jesus é o próprio Deus andando entre nós. Mas vamos avaliar tudo isso no foco do fim dos tempos, ok? Então o Salmo número 1, ele apresenta o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma fonte, corrente de águas, né? Que no devido tempo dará seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Isso é uma promessa. Isso é algo que quem tem prazer nas coisas de Deus e abre mão de tudo para ficar andar segundo as Escrituras, segundo aquilo que aprendeu, Deus mostra um retorno, uma vida de paz, uma vida tranquila. Não quer dizer que nós vamos ser ricos, não quer dizer, mas a água junto a uma árvore indica que ela vai ter sempre folhas no tempo certo, vai ter frutos no tempo certo, né? Estará sempre bonita, frondosa, e as suas raízes serão fortes, né? Porque ela está plantada junto à corrente de águas. Então, isso já indica saúde, indica também prosperidade, cuidado, atenção de Deus. Se o rio não secar, a árvore fica lá ali permanentemente, né? Então, seria a presença de Deus permanentemente em nós, causando isso, uma comparação, né? Então, a gente vê que começando nesse salmo, a gente se depara com isso, com o que a gente pode fazer, né? Guardando a palavra de Deus. O Salmo número 2, no versículo 4, ele diz assim: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Ele fala sobre aquele que afronta, né, o escolhido, aquele que zomba do Senhor. Na verdade, quem zomba deles é Deus. O Senhor, ele é aquele que não tem nada a perder, nada a que possa impedir o seu agir. Então as pessoas, o que elas costumam pensar? O homem natural, ele não entende que Deus, ele é o autor de tudo, ele não entende que Deus se revela ao longo dos anos, ao longo dos milênios, né? Ele não entende que tudo que existe veio de um mesmo lugar, da mesma mente, do mesmo ser, né? Porque Deus, ele existe, né? Ele existe antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo que houvesse vida, a vida veio dele, né? Então tudo isso já mostra como que Deus, como que o homem natural que se distancia de Deus, achando que não existe Deus, que não tem como esse mundo espiritual ou o mundo surreal, né, como alguns falam. Então, como eles não têm essa esperança, eles não entendem na sua alma, no seu coração, que Deus é eterno e que Deus existe e que Ele está aqui esperando o nosso retorno a Ele, essas pessoas ficam cegas. Elas não conseguem mais detectar na sua vida ao ouvir a voz de Deus. Por quê? Não importa a voz de Deus. Eles não vivem mais focados em receber algo do Senhor. Okay? Então aí que nós vemos o princípio da fé atuando, né? E o Salmo 119, o Salmo 19,
ele declara que elementos da natureza, né? Elementos da natureza revelam. Eu queria ler o Salmo 119, falando sobre o fim dos tempos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins. As palavras chegam até os confins do mundo. Isso é interessante, porque a gente vê aqui uma linguagem invisível. Como que os elementos da natureza conversam, falam um ao outro, né? Como que um dia dialoga ou passa a sua linguagem a outro dia. Bom, amados, isso é certo de que nós não entendemos essa linguagem, nós percebemos o seu efeito, o efeito do seu poder, coisa que nós não podemos alterar. Todas as leis que existem na natureza, nós não podemos alterar. Mas o Senhor revela, através desse poder, que existe algo lá na frente, que aconteceria algo lá na frente. E que esse poder que discursa um dia para o outro e que mostraria, né, as suas palavras chegando até os confins da terra, onde não há lugar que possa se esconder a ação de Deus. E quando Jesus fala em Mateus 24, que os poderes do... E quando Mateus 24 fala que o poder do céu se abalaria, mostra também que tudo que nós vivemos e tudo que nós vemos, tudo que nós sabemos, será destruído em um instante. A Bíblia fala que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus jamais. Né? Então a gente já vê algo muito maior com propósito, que aquilo que Deus revelou é o seu propósito, do que tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez num primeiro momento. Como eu falei antes, em nossos vídeos, se você não viu, assista aí os vídeos anteriores no canal. E tudo que nós vimos até hoje, nós sabemos que a Terra está com prazo de validade. A criação foi feita com prazo de validade. Tudo existe com prazo de validade. Tudo vai ser desfeito. E Apocalipse revela que os céus serão transformados, como as estrelas serão recolhidas como se enrola um tapete. O sol desaparecerá, a lua ficará vermelha, tudo isso para anunciar a volta de Jesus. Então a gente já vê que os elementos da natureza vão estar se desfazendo para dar, vamos bem dizer assim, deixar em cena somente aquele que é Jesus. O sol deixará de dar sua luz, por quê? Porque agora está chegando a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça. Jesus tomará o lugar do astro-rei. O astro-rei tem esse nome porque o homem não vê nada mais glorioso, mais majestoso do que o sol. Mas haverá um tempo, que nós sabemos disso, em que o sol não dará mais a sua luz. Então aquele que chamamos de astro-rei se tornará agora um coadjuvante, ou deixará de aparecer para que Jesus seja o centro, para que Jesus seja aquele que vai revelar, vai mostrar a glória de Deus. E quando a glória de Deus vier, meu amado, tudo que conhecemos do mundo físico vai ser mudado. A Bíblia fala que pessoas vão estar fugindo, correndo para baixo das montanhas. Enquanto as montanhas desmoronam, estarão correndo para baixo das montanhas, pedindo para as montanhas esconder eles daquele que está vindo. Só que a morte já não existe mais. Quando Jesus vier, a morte será derrotada. Então ninguém que está na terra morrerá mais. Mesmo que ficou para trás, aquele que não aceitou o testemunho, que não vê Jesus como seu Salvador, saberá, a Bíblia fala que esse dia vai chegar, onde todos saberão, e nesse momento que todos saberão e estarão clamando para que o Deus tenha misericórdia, que o nosso Deus tenha misericórdia. E é esse o fato. Amados, Salmo 119 fala sobre a criação. E o Salmo 22, ele é a frase que Jesus usou na cruz, quando ele diz, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Né? Então, naquele momento, a obra de Deus foi concluída. Mas o Salmo 22 começa com a frase, a famosa frase, Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê ali o Salmo 22 falando de um tempo que não tinha acontecido na época, de uma pessoa que foi como opróbrio,
e ao fim do seu sofrimento foi glorificado, se tornando alto, reinando. Então ele passa de sofredor a uma majestade. Então você começa a ver que Jesus, quando fala, depois isso é uma série de estudos que eu já fiz também, e futuramente eu posso estar colocando aqui no canal, e quando Jesus fala aquela frase, e existem apenas 7 frases de Jesus na cruz, e todas as 7 frases estão contidas nos Salmos, e os Salmos nós sabemos que são música, né? São louvores, eram cantados, e a gente vê então que nos momentos de agonia, no momento de aflição e de revelação, onde Jesus na cruz estava ali profetizando a sua vinda em glória, ele fala os salmos, ele louva a Deus, porque os salmos glorificam o nome do Senhor. Né? Então, isso é maravilhoso da gente estar falando. Né? O Salmo 33, versículo 20, ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. A nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então você vê, o salmista, ele cria que havia um tempo de repouso, de descanso, onde tudo estaria mostrando que haveria uma resposta de Deus em um breve momento, ao longo da humanidade, da história da humanidade. E ele passava aquilo de geração em geração. Então os salmos, ele confortava. Imagina você, as pessoas sentadas à fogueira à noite, depois de um longo dia de trabalho, um dia quente no deserto, próximo ali à região da Judéia, da Galiléia, e de repente no fim da noite as pessoas se reunindo ao fogo e falando sobre as esperanças, cantando os salmos. E os salmos confortava. Os salmos dava a direção que o povo precisava, porque normalmente as pessoas tinham medo. Então, o ponto-chave aqui é a gente lembrar que Deus ele está revelando o futuro de acordo com a visão dos salmos. Como eu falei antes, né, em alguns vídeos anteriormente, nossa visão era limitada, porque os escritores dos salmos, dos profetas, dos livros antigos, da história de Israel, eles não faziam a mínima ideia do que estaria sendo posto à frente para eles, no sentido de visão do todo, visão da vontade de Deus e do acontecimento final. Mas cada um, dentro da sua visão, falava uma parte, uma pequena parcela do que deveria acontecer na vida do povo e de toda a terra, na verdade. Porque Israel seria o exemplo para depois todo mundo seguir. E foi isso que aconteceu com a vinda de Jesus. Bom, não se espante que esse vídeo está picotado, porque eu tenho que mudar aqui algumas coisas aqui e passar a referência bíblica, tá? Vamos ao Salmo 118, então, que fala o seguinte, a pedra, versículo 22 ao 24, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então aqui ele está dizendo uma revelação de Cristo, de Jesus. Lembra que nós falamos em alguns vídeos anteriormente, onde Jesus, quando ele revela o Apocalipse a João, na sua revelação de Apocalipse, ele fala sobre o livro de Apocalipse ser a revelação de Jesus Cristo. E ele coloca até assim, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. E ele continua, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha que coisa interessante. Foi dito isso há 2000 anos atrás, praticamente. 2000 anos atrás. 2000 anos atrás foi revelado que Jesus viria com poder e glória.
ele falando de Apocalipse aqui, já apresentando o era, o que é e o que há de vir para João, ele já mostra que é do prazer de Deus que os seus servos recebam a sua mensagem. Qual finalidade? Qual a finalidade de a gente receber uma mensagem, receber um consolo, receber um conforto, como nós lemos os livros de Salmos? E olha que nós não vimos tanta coisa, como o Salmo que diz que o Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação, nele o meu coração confia e expressa a minha alegria, o motivo dessa canção para o seu louvor. Olha que coisa maravilhosa. Ou dizer, ergo meus olhos para os montes e digo, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Né? Apressa-te, Senhor, no meu socorro. Ouve, Senhor, quando clamo. Então tem tantas referências de consolo nos Salmos, em forma de canções, que nós entendemos que essa revelação serviu para confortar o povo enquanto em meio ao cativeiro, às provações que passaram, aos 400 anos de silêncio pós Alexandre o Grande, né? Que até chegar ao domínio do Império Romano. E nós vemos aí que Deus ele prepara o tempo para que nós tenhamos o conforto, o consolo. E isso é maravilhoso. Então, o fim dos tempos, na visão dos Salmos, é dar conforto. É trazer a lembrança e a esperança que há um Deus poderoso, que há um Deus que fará muito mais do que a gente consegue imaginar. Mas ele garante, como o Salmo 23 diz, um lugar que é chamado de pastos verdejantes. Preparará para você uma mesa diante dos seus adversários. Olha que coisa interessante. Como que Deus está nos confortando de que ele viria com providência, mesmo no vale da sombra da morte? Mesmo diante de dias escuros, como nós lemos em alguns profetas no vídeo passado. Então você vê como uma coisa puxa a outra. Como que Deus começa a mostrar aquilo que ele quer fazer, revelando porções daquilo que há de ser o fim dos tempos, mas que Apocalipse vem uma visão direta. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa visão direta de Apocalipse. Por quê? Porque nós temos o desejo de conhecer mais, de examinar Apocalipse versículo por versículo, destrinchando, então, a visão apocalíptica. Porque nós temos uma visão humana, nós temos uma visão carnal, nós temos uma visão temporária, limitada do todo, daquilo que Deus fez e daquilo que há de acontecer. Por quê? Porque nós nascemos em um mundo material. Tudo para nós é material. Já é difícil entender propósitos sendo material. Mas quando lemos as Escrituras e as Escrituras habitam no nosso coração, agora o nosso propósito mudou. A nossa visão muda também e nós passamos a aceitar, a guardar, a ouvir, entender e pôr em prática tudo aquilo que consta nas Escrituras. Então que isso tenha servido para você, de te abençoar, te encher o teu coração, pronto para que nos próximos vídeos, e bem provavelmente, eu vou estar colocando outros em outros momentos para te abençoar, para que a gente possa entender um pouco mais das Escrituras. Então, que o Senhor possa estar abençoando você, rica e abundantemente.